A seguir, mais um programa com a qualidade IPB. Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje, com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã. Para nós é uma imensa alegria receber você aqui mais uma vez no programa Passando a Limpo. Um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Em São Paulo são 12h01. Hoje, nesse programa, nós teremos um tema espetacular e precioso para a nossa vida, que é a Páscoa cristã. Qual o significado da Páscoa para nós? Será que nós ainda temos que celebrar a Páscoa nos dias de hoje? E qual deve ser a nossa atitude como cristão diante dessa celebração? Teremos aqui entrevistados especiais. Está conosco o reverendo doutor Mauro Meister, o reverendo doutor Leandro Lima, e comigo está também o meu colega e companheiro de apresentação aqui, reverendo Rodrigo Leitão. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar conosco mais uma vez aqui, né, contigo aqui no Passando a Limpo. Oi, Roster, é mais uma quarta-feira que a gente está junto aqui e eu não sei se você percebeu no início do programa, mas a cada semana é um número maior de rádios, né, que estão transmitindo o programa Passando a Limpo em diferentes lugares do nosso país, além da possibilidade do nosso ouvinte acompanhar e ver o que está acontecendo aqui na IPB 3, a nossa rádio com imagem. Então, é verdade, eles podem acompanhar em várias mídias sociais, lá no nosso Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? facebook.com/ipb.org.br, também pelo youtube.com/ipbtv2 e no nosso portal ipb.org.br/rádio. Em todos esses links, boa. Eles podem acompanhar o nosso programa e ver um pouquinho, né, do que está acontecendo, essa conversa boa, esse tempo bom que a gente tem tido aqui no Passando a Limpo, ainda mais num dia como hoje, especial, onde a gente trata de um assunto que tem total relevância para nós cristãos. A semana, né, que antecede o evento, do qual nós entendemos é fundamental para a base da nossa fé, e recebendo convidados tão especiais e preparados como nós temos hoje. Louvado seja o Senhor, querido Rodrigo. Que bom que o Passando a Limpo está chegando na casa de mais irmãos e irmãs, e o nosso desejo é que nós possamos sempre avaliar temas relevantes, temas importantes, temas da atualidade, sempre com foco na santa palavra do Senhor, na qual ele se revela a nós. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o reverendo Isaías Arruda, lá da Rádio de João Pinheiro, e também para o nosso querido Décio Madruga. Cada semana a gente vai mandar um abraço para um amigo de uma rádio parceira, mas que o Senhor continue a sustentá-los, e o nosso desejo é que o Passando a Limpo alcance não só o Brasil inteiro, mas outros países com temas pujantes e importantes, mas sempre com a pregação da palavra do Senhor. E para dar início às nossas entrevistas nessa manhã, nós queremos dar as boas-vindas ao reverendo doutor Mauro Meister, que é diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, distinto professor. Eu tive o privilégio de ser seu aluno, e para nós é uma grande alegria, reverendo, recebê-lo aqui nessa tarde. Seja bem-vindo ao programa Passando a Limpo. É uma alegria muito grande, reverendo Roster, estar aqui. Me lembro daqueles primeiros anos, na década de 90, lá no seminário JMC, reverendo Roster decorando o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tá vendo? As 4 primeiras estão aí ainda, né? Ele só lembra por aí. Eu sei de todas, né? Rapaz. Olha lá. Hein? Muito bom. Mas é um prazer muito grande estar aqui participando do Passando a Limpo. Que bênção. Nessa hora. É impressionante, irmãos. O reverendo Mauro continua o mesmo, né? A gente perdeu o cabelo, né, reverendo Leandro? Mas ele continua o mesmo, né? Louvado seja Deus. Leandro perdeu o cabelo, tá certo. Meus queridos amigos e irmãos, nós queremos começar com a primeira pergunta para o reverendo Mauro, dizendo ele o seguinte: reverendo,
A Páscoa começou lá no Antigo Testamento, quando Deus tira o seu povo do Egito no Êxodo. Nós queremos perguntar ao senhor, para que o senhor conte para nós como é que surge essa ideia da Páscoa no Antigo Testamento, qual é o significado da Páscoa e, dentro da perspectiva da continuidade da aliança, é correto que nós, como igreja, celebremos a Páscoa nos dias de hoje? Muito bem, reverendo Roster. O que nós temos no Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo, é Deus instituindo algo que serviria como memorial para o povo a respeito de uma grande libertação. Então, Páscoa é sinônimo de libertação no Antigo Testamento. É o povo de Deus sendo libertado do cativeiro no Egito, no qual passou 430 anos, e agora lembrando que foram escravos. Então a simbologia da Páscoa rememorava a amargura, não é? Com as ervas amargas, rememorava a pressa da saída com os pães asmos, rememorava a libertação com o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das casas, quando o anjo da morte passou, matou os primogênitos do Egito e libertou ou livrou da morte os primogênitos dos filhos de Israel. Então, fundamentalmente, a Páscoa lembra esses elementos de libertação dos quais o povo de Deus teve a mão de Deus agindo para que eles pudessem ser salvos, libertos. E, diante disso, Deus estabelece a festa da Páscoa. Então, começa com um evento realizado por Deus e continua com uma festa que é a lembrança daquilo que vai ser celebrado pelas casas dos israelitas ano após ano, lembrando quem nós fomos, de onde nós viemos, o que Deus fez por nós, como Deus agiu, como Deus fez essas coisas. Então, tudo isso está aí representado na Páscoa e, fundamentalmente, na morte do Cordeiro Pascal, quando ele tinha o sangue derramado, tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem macho de 1 ano, e ele era, então, imolado e ele era parte da refeição que eles tinham, lembrando aquele feito tremendo de Deus naquela ocasião. Certo. Então, basicamente, esse é o significado do que aconteceu. Toda a Páscoa e a festa da Páscoa, ela é um tipo, certo? Ela representa alguma coisa que viria a acontecer de maneira maior e com um significado definitivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, não é à toa, não é, que o Senhor Jesus Cristo passou pelo seu sacrifício, pela crucificação, exatamente no mesmo período da Páscoa. Então, esse é um elemento importantíssimo. Ele é tratado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que tem o seu sangue vertido, e aquilo que acontece naquele ambiente, já marcando o Novo Testamento, a história do Novo Testamento, é exatamente a vinda do grande Cordeiro para que não fosse mais necessário a repetição dos sacrifícios. Então, vindo ou caminhando aqui para a sua pergunta, a gente celebra a Páscoa nos dias de hoje? A resposta é sim e não, ok? Certíssimo. Em que sentido nós celebramos a Páscoa hoje? Sim, nós celebramos a Cristo. O Senhor Jesus Cristo celebrou a ceia e nos ordenou celebrar a ceia em memória, lembrando o sangue da nova aliança projetado lá pelo profeta Jeremias, no capítulo 31. Então, nós celebramos constantemente a Páscoa
sempre que tomamos a ceia do Senhor. Então, esse é um primeiro significativo, um primeiro significado. Nós não celebramos a Páscoa veterotestamentária. Isso seria uma traição da Escritura, seria voltar aos rudimentos, seria um elemento do judaísmo per se que traríamos de volta ao cristianismo, e o livro de Hebreus condena severamente isso, e nós não devemos então celebrar uma Páscoa veterotestamentária. Certíssimo. Aí vem a grande pergunta, e aí, por que a gente para então agora e celebra a Páscoa nesse período, né? Que essa é a pergunta que a gente recebe sempre. Ora, primeiro, e aqui um assunto até melindroso, é não é? Verdade, um tanto quanto polêmico. Porque o catolicismo, não é? Ele acredita na repetição do sacrifício. Certo. Tanto é que a missa católica ela é uma repetição do sacrifício. É verdade. Por isso Dionócritus considerava a missa pagã, porque ela rejeitava o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. De uma vez por todas. Aliás, eu costumo dizer que se você conhece alguém que é seguidor do catolicismo mesmo e que precisa ainda ter os olhos descortinados e entender a verdade de Cristo, um livro bom para evangelização é o livro de Levítico. É mostrar que ainda existem os resquícios daquela forma antiga de adoração que ela não é passada para o Novo Testamento. Certo. Então, nesse sentido, nós celebramos a Páscoa. Devemos, nesse período agora, celebrar alguma coisa? Ora, eu acho que seria uma tolice não lembrarmos, porque nós estamos envoltos nessa cultura, nós estamos envoltos nesse ambiente, nós estamos nesse momento. Então, é óbvio, nós celebramos, nós lembramos dessa Páscoa e apontamos para toda a celebração que nós fazemos na ceia do Senhor. Certíssimo, então, reverendo. Nesse sentido, que caminhamos. Dentro da influência judaico-cristã que ainda existe na nossa sociedade, vai se diminuindo a cada dia, mas eu creio que é um momento ímpar também para que nós anunciemos o Evangelho do Senhor para aqueles que ainda não foram convertidos a eles. Dentro dessa perspectiva, reverendo Mauro, eu queria perguntar ao senhor que recado o senhor daria para alguns pastores que, infelizmente, se confundem. Eu já ouvi falar sobre isso, de pastores de igrejas que têm uma tradição reformada, mas que muitas vezes em interiores mais longínquos querem comer pães asmos, querem comer ervas amargas, querem ter um momento de comer cordeiro com a igreja. O que o senhor diria para esses pastores? O que o senhor ensinaria para eles? Está certo isso que eles estão fazendo ou não? Só tem 1 minuto nesse Pode bloco. falar, fala 2 minutos, dois minutos, pode falar em 2 minutos. Veja bem, eu acho que existe um elemento didático em tudo que fazemos, ok? Se você diz, eu vou celebrar a Páscoa, então eu vou celebrar a Páscoa comendo pães asmos, comendo cordeiro. Se isso é celebrar a Páscoa, isso é um erro, ok? Certo. Agora, se alguém quer lembrar a Páscoa e dizer para as pessoas, olha, era assim que se fazia, eu não vejo dificuldade. O problema é que quase que automaticamente as pessoas imbuem a didática de um elemento religioso e fazem daquilo a religião. Por exemplo, vamos ser bem claro, agora virá o feriado da Sexta-feira Santa. Que coisa especial existe nesse dia? Absolutamente nada. Não existe nada de especial nesse dia. Não existe nenhuma recomendação neotestamentária para eu celebrar esse dia como um dia separado e especial. Certo. A recomendação neotestamentária é o dia do Senhor, é o domingo. Certo. Ok? Certíssimo. Agora, existe algum pecado em que eu, na sexta-feira, porque culturalmente nós temos todo esse ambiente em que eu tenha um culto, em que eu lembre essas coisas? Eu diria não. Agora,
Se você chegar para um crente e disser para ele, olha, se você não for na igreja na sexta-feira santa, esse é um mais pecado, né? Aí você está extrapolando aquilo que é a ordenança bíblica. Certíssimo. Muito obrigado, reverendo Mauro. Querido ouvinte, que bom receber esses esclarecimentos aqui. E certamente nós não celebramos a Páscoa recordando, como diz o reverendo Mauro, as questões do Antigo Testamento, mas juntos nos reunimos para adorar ao nosso Deus e anunciar o Evangelho de Jesus àqueles que se sensibilizam nesse momento para ouvir a mensagem da cruz. Eu quero convidar você, querido ouvinte, para continuar conosco. Nós vamos ter um rápido break e depois continuamos aqui no Passando a Limpo com o reverendo Mauro e com o reverendo Leandro. E para o segundo bloco, então, fica a questão. E aí, a gente pode ou deve comer bacalhau? É isso aí. A não ser que nós sejamos descendentes de Portugal, certo? Querido ouvinte, fique conosco, daqui a pouco a gente volta com Passando a Limpo. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos nossos devedores, Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Jesus está vivo. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Aqui é Rodrigo Leitão, junto com você no Passando a Limpo e lendo um pouquinho do que o pessoal tem comentado aí nas nossas mídias sociais. Primeiro, uma alegria perceber a quantidade de gente curtindo e conectada, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo nosso portal, além de todas as rádios que estão transmitindo o nosso programa. Então fica aí o nosso abraço para Ivanilda Altina, para Fátima Macedo, para Jardine Trigueiro, para o César Quispe, para Renata Teixeira, que estão aí mandando o seu abraço e falando sobre o programa, e muitas pessoas aqui também comentando sobre o que já foi dito, né, pelo reverendo Mauro Meister e a importância, né, desse momento em que a gente pode até tirar algumas dúvidas, né? A gente vai ter a possibilidade aqui para frente de fazer mais algumas perguntas a partir aqui do comentário dos nossos ouvintes, mas agora a gente vai falar também um pouquinho dessa perspectiva da Páscoa, olhando também para o Novo Testamento, né, para o ministério, vida, morte e ressurreição de Jesus, não é isso, Rosta? É isso aí, meu querido Rodrigo. E eu queria aproveitar esse momento que você traz essas citações do pessoal para nós, para a gente mandar um grande abraço para todas essas pessoas que nos escutam. E se você puder divulgar para os seus amigos, nos seus grupos de contato de WhatsApp, divulgue o Passando a Limpo. É um programa que visa abençoar seu coração e abrir o nosso entendimento para que nós enxerguemos de fato todas as coisas à luz da palavra de Deus. E agora nós queremos dar as boas-vindas nesta tarde ao reverendo Leandro Lima. Reverendo doutor Leandro Lima, para nós é uma imensa alegria recebê-lo aqui no Passando a Limpo. Tal como o reverendo Mauro, vocês são homens muito ocupados e nós agradecemos a Deus pela bênção de tê-los conosco aqui nessa tarde no Passando a Limpo. Eu agradeço, é um prazer estar com vocês aqui. Relembrando também, eu e o Roster fomos colegas de classe, né? Verdade, Roster, estudamos juntos. Isso. Então eu fui professor dos dois. Ele tá velho mesmo. É isso aí. E, meu querido Leandro, eu queria começar nessa tarde perguntando a você, nós sabemos, dentro da nossa fé histórica e também reformada, que o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso. E nós louvamos a Deus pelas antigas
confissões históricas e os credos que nos ensinam isso desde a antiguidade. Sim. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez o nosso ouvinte em casa tenha dúvidas, porque é impossível que Deus morra, nós sabemos disso. Quando o Senhor Jesus morreu, nós sabemos que morte é separação. Então, dentro da sua natureza humana, o seu corpo se separou da sua alma, ainda que creiamos na unidade. E o que aconteceu com a alma de Jesus quando ele morreu? O que aconteceu com a natureza divina de Jesus quando ele morreu? Certo? E o corpo dele, a Bíblia diz que não teve corrupção. Mas se você quiser falar alguma coisa a respeito disso também, a palavra está com você, meu querido reverendo. Muito bem, a gente pode ficar até a noite aqui, né? Responder essa pergunta tão simples, tão fácil, né, de responder. Então, meu irmão, veja, tudo que está envolvido, tudo que tem relação com a encarnação de Jesus e também, né, a sua morte e ressurreição, está envolto em grandes mistérios. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que esse é o grande mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então, nós não teremos respostas completas, definitivas para essas coisas. Certo. Nós podemos somente deduzir algumas coisas com muito cuidado, com muita restrição, autorrestrição, para que não, de repente, né, falemos coisas contrárias e até blasfemas em algum sentido, né? Então, o modo como se relacionam as duas naturezas de Cristo na sua pessoa sempre foi tratado com esse tom de grande respeito, de estar diante de um grande mistério, né? Desde o credo de Calcedônia, desde o concílio, isso tem sido tratado dessa maneira. Agora, temos alguma indicação bíblica que nos ajude a entender para onde foi Jesus, né? Quando ele morreu lá na cruz? Eu acredito que nós temos, ainda que com bastante cuidado, a gente pode então inferir, né? Ele disse ao ladrão que estava do seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, de alguma forma, o corpo de Jesus foi ao pó, voltou ao pó, né? Foi ao túmulo para iniciar o processo de composição, que depois foi evidentemente anulado, né? O Senhor não permitiu que ele se decomposse e fez com que ele retornasse à vida, mas então o seu espírito ou alma foi até o paraíso, foi a Deus, retornou ao Senhor. E lá também esse ladrão, esse bandido, né, recém-convertido ali na cruz, da mesma maneira foi até esse lugar, né, não corporalmente, mas através do seu espírito. Então, podemos dizer, com base nisso, que entre o momento da morte de Jesus e o seu retorno na manhã ou na madrugada do domingo, ele esteve no paraíso, ele esteve lá em espírito, aguardando o momento de retornar ao corpo e ressuscitar incorruptível. Sobre o que aconteceu com o aspecto divino de Jesus nesse momento, nós realmente não temos nenhuma informação bíblica, nada que nos ajude a decifrar esse grande mistério, né? É de se supor que permaneceu unido à sua alma, né, ao seu espírito, e também tenha estado lá dessa forma, né, não houve, não tem como desfazer a união das duas naturezas, nem a morte vai desfazer a união das naturezas humana e divina de Jesus. Certo. Que bom, reverendo. É muito importante levantar perguntas como essa no programa, porque talvez o nosso ouvinte que está em casa não tenha a opção de ouvir a explicação de um teólogo. É certo que todo pastor deveria ser um bom teólogo, né? Mas esse é assunto para outro programa Passando a Limpo. Antes do Rodrigo fazer a próxima pergunta ao pastor Leandro, nós queremos dar as boas-vindas à nossa irmã doutora Nilceia Parisi. Muito bem-vinda tê-la aqui. Ela é locutora da Rádio Transmundial. Uma bênção tê-la conosco, querida, aqui ao vivo no Passando a Limpo. Que o Senhor a abençoe ricamente. Dá um tchauzinho pro nosso pessoal aí. Dá para jogar a câmera nela lá? Ou levantar? Levanta-se aqui, ó. Fica aqui do lado do Rodrigo aqui. Dá um tchauzinho pro pessoal que está em casa. A câmera está lá, né? Ela pode saudar o pessoal aí para nós, minha querida irmã Nilceia. Olá, ouvintes da IPB, prazer estar nessa mesa aqui, gente, homens de Deus, falando de coisa muito séria, coisa importante sobre a
a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sou doutora não, viu, pastor? Eu sou locutora. Eu vi aqui. Mas assim, é locutora, não é doutora? Sou sua irmã, serva do Senhor Jesus, e que prazer estar nessa tarde aqui com os irmãos e nessa audiência da Rádio PB. Arthur, gente querida, que Deus os abençoe. Amém, querida. Um tempo aí de crescimento, de sermos enriquecidos com a conversa de vocês. Amém. Muito obrigado. E a irmã tem voz de locutora mesmo, né, meus irmãos? Isso. Louvado seja Deus, né? Uma ótima tarde. Que Deus abençoe. Que bom. Parabéns, muito bom. Rodrigo, agora a bola está com você. Pode fazer a pergunta que você quiser. A gente está só no campo de perguntas simples, né? Então vamos continuar nessa direção. Bom. Mas eu acho que um aspecto aqui, né, que vem à tona, até porque, olhando, né, Leandro, até para nossa cultura popular, talvez nos 2 últimos anos, a gente estava conversando aqui um pouco antes do nosso programa começar, eu me lembro de pelo menos 2 filmes de destaque que apontavam para a ressurreição, né? O filme no Brasil, A Ressurreição, que era aquela história de um tribuno militar romano tentando investigar, né, o aspecto do sumiço do corpo de Cristo, e aí ele se depara com a possibilidade da ressurreição. E no ano passado, um outro filme que também esteve aqui nos nossos cinemas no Brasil, Em Defesa de Cristo, que conta a história do premiado jornalista norte-americano lá do Chicago Tribune, né, o Lee Strobel, que no momento em que a sua esposa se torna cristã, ele toma como missão provar que ela estava equivocada, e ele faz isso a partir da tentativa de desconstruir, né, essa ideia da ressurreição, de provar que isso era um absurdo. Então ele começa a investigar, conversando com inúmeras pessoas das mais diversas áreas, né, e ele acaba ao final tendo essa percepção da possibilidade real da ressurreição. E o apóstolo Paulo nos afirma que se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa crença ela seria em vão. Então a gente entende que a ressurreição é uma base, né, para a nossa fé. Ela é importantíssima, ela é fundamental, senão a gente crê em vão. Então eu queria que, assim, dessa maneira bem simples, né, você falasse sobre um assunto tão simples como esse, mas por que então, para o nosso ouvinte que talvez não consiga entender isso, a ressurreição é tão imprescindível para a fé cristã? Ok. A doutrina da ressurreição é uma doutrina essencialmente cristã, né? O judaico-cristã, podemos dizer, porque o Antigo Testamento já antevê, anuncia, ainda que de forma embrionária, a necessidade da ressurreição. E o Novo Testamento desenvolve isso, assume isso e desenvolve isso de forma categórica. Então, se você investigar as outras religiões do mundo, não é muito comum a ideia de ressurreição nas outras religiões, porque muitas vezes a ideia de bem-aventurança eterna nessas religiões está na existência desencarnada, da alma solta, da alma livre, né, experimentando lá o que quer que seja. Já a fé cristã diz, não, tem que retornar. A alma não foi feita para viver separada do corpo. Deus criou o ser humano corpo e alma, ou espírito, né? Então, dessa maneira, a felicidade perfeita, completa, só se dá no corpo e na alma. Por isso, o Senhor Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E depois ele morreu, ele poderia ter ido embora e deixa o corpo para lá. Mas não, ele volta e retoma o seu corpo glorificado, né? Evidentemente um corpo glorificado, mas ainda assim um corpo, mostrando que esse é o padrão, isso é o que Deus planejou. Deus planejou para nós um mundo, um futuro corporal. Não esse corpo atual, caído, limitado, cheio de fraqueza, cheio de dores, com morte, e sim um corpo imortal, onde não há pranto, não há dor, não há nenhum tipo de limitação própria da queda. Evidentemente que haverá limitações próprias da humanidade, nós não seremos deuses, né? Continuaremos sendo homens. O que é muito importante, né, reverendo Leandro, lembrar do aspecto criacional, que continuaremos sendo seres humanos. Isso. E nós fomos criados macho e fêmea. E as pessoas têm, às vezes, a ideia, inclusive, de que quando a gente chegar na nova terra, no novo céu, nós vamos ter problema de identidade de gênero. E esse é um problema atual, né? Mas as pessoas imaginam isso. Uma má teologia da criação e da
ressurreição do corpo, gera um problema, porque as pessoas dizem, não se casam, Jesus disse, não se casam e não se dão em casamento, então a gente imagina que lá a gente vai ter neutralidade de gênero, e isso não existe. Macho é macho, fêmea é fêmea, eternamente. Louvado seja Deus por isso. Exatamente, é uma questão teológica. Não vai poder trocar, então. Não tem jeito de fazer mudança. Nesse sentido, reverendo Leandro, seria então correto a gente dizer, por exemplo, pensando no aspecto do pecado, né? E que quem traz o conhecimento da morte, né, para a gente, para a humanidade, é o pecado. Quando o pecado entra, né, na história, é por isso que nós lemos, né, que o salário do pecado é a morte. Como em Jesus não há essa questão do pecado, né, nem por opção, ele não carrega isso consigo, e a morte de Jesus, né, e a sua ressurreição, nós podemos inferir então também como uma resposta direta à questão do pecado, nos ensinando isso também. Sim, em 1 minuto, meu doutor, tá? Porque a gente vai continuar no próximo intervalo. Uma resposta direta ao problema do mal, ao problema da queda, do pecado. Jesus soluciona isso perfeitamente ao morrer pelos nossos pecados lá na cruz. Ele dá um fim a essa era da morte, a esse império da morte, que até então é invencível. E dá início, né? Inaugura, se a gente conseguir deixar o microfone parado. Aqui também acontecem problemas técnicos ao vivo. E ele, então, dá fim à era da morte, ao império da morte, e dá início à era da ressurreição. Desde o domingo da manhã, no primeiro dia da semana em que Cristo voltou dos mortos, começou o mundo vindouro. Inaugurou-se o mundo vindouro. Nós já estamos no novo mundo, pelo menos embrionariamente. Essa é uma mensagem de triunfo, uma mensagem de glória, né? Nós já experimentamos, ainda nessa era decaída, os frutos da era vindoura. E isso é extraordinário. Então, a ressurreição tem essa importância tremenda para as nossas vidas. É isso aí. Querido ouvinte, continue conosco. O programa está vibrante. Nós estamos aprendendo teologia pura da palavra de Deus para abençoar a sua vida e o seu coração. Então, nós teremos alguns instantes de break, voltamos logo em seguida. Convide os seus ouvintes para estarem conosco no próximo bloco. Fique conosco no Passando a Limpo, esse programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo, hoje com Roster Guimarães Lopes. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Jesus está vivo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo, hoje com Roster Guimarães Lopes. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Passando a Limpo e a gente tem muita gente participando, tem muitas perguntas, muitos comentários. De fato, né, esse assunto gera pra gente aí muitas possibilidades e também muitas dúvidas. Queria agradecer então a presença do pessoal que está conosco, nos acompanhando aí pela internet, Cornélio Nogueira, o Júlio Araújo, o reverendo Ivan Gomes Pereira, reverendo Flávio Viola Machado, participando aqui também, reverendo Ricardo Saltes, Gessé Rios, Marco Santana, Ícaro Franco. Só gente boa! Ederson Emerick, olha, o pastor Ederson lá de Boca Raton,
né, nos Flórida, Estados Unidos, na Flórida. You are welcome, pastor. Um prazer tê-lo com a gente aqui. Já tive o privilégio nosso colega de seminário, é isso aí. Ederson foi colega de vocês dois. Mais um que encontramos aí nessa turma, né? Que turma boa foi essa, hein, Reverendo Mauro? Aprenderam bem aí com o professor. A graça de Fileto Deus. Cruz, Aldo Dourado, Marcos Santana, são muitos nomes hoje aqui. De fato, hoje o nosso programa está acima da média da participação aqui, Reverendo Rosser. Também não podia ser diferente. Louvado com convidados tão especiais. Que bênção. Então, dando sequência aqui, meu querido amigo Rodrigo, eu quero perguntar ao doutor Mauro, em que aspecto, então, a Santa Ceia traz continuidade aos sinais do pacto que nós tínhamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o primeiro selo do pacto era a circuncisão, e a Páscoa também era uma ordenança do pacto. E como é que a gente trabalha, então, essa transição desses selos do pacto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tendo em vista que agora o batismo substituiu a circuncisão e a Santa Ceia substitui a Páscoa? Aprendeu direitinho. Esses meus alunos só me dão orgulho. Muito bom. Muito obrigado, reverendo. Então, eu vejo muitos cristãos celebrarem a ceia do Senhor de maneira muito errada. E é muito triste, às vezes, observar. Primeiro, assim como a Páscoa, a ceia não é uma opção do crente. Não existe crente optar por não tomar a ceia. Não estou sentindo bem, pequei essa semana, eu pequei mais, né? Maior volume, então não vou tomar. Não. Primeiro, a ceia não é uma opção, a ceia é uma obrigação, na qual o apóstolo Paulo, muito claramente nas instruções, seguindo lá em 1 Coríntios, a ordenança do Senhor Jesus, ele diz, examine-se e assim coma e beba. Então, a obrigação do cristão é se examinar, comer e beber, ele não tem opção de não participar. Esse é o primeiro ponto. Certíssimo. Segundo ponto, ele não deve chegar lá triste porque Jesus morreu. Eu vejo gente que gosta de ficar chorando porque Jesus morreu. Calma lá. O nosso choro, a nossa amargura, o amargor é por causa do pecado. É verdade. É porque brasileiro gosta de novela, né? Gosta de novela. Então a gente se aproxima da Páscoa, a gente chora sim, por causa dos nossos pecados cometidos em arrependimento diante do Senhor. Porém, a Páscoa é uma celebração da ressurreição de Cristo. Certíssimo. Não é a lembrança meramente da morte de Cristo. A ressurreição de Cristo é a confirmação de que o Pai recebeu o sacrifício do Filho. Certo. E então agora eu celebro a minha libertação. O povo, ele saiu do Egito, celebrava a Páscoa. Nós fomos libertos da morte para a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é uma celebração, é uma festa de alegria. Louvado e seja não Deus. Algo simplesmente de introspecção e tristeza, nada disso. Tristeza pelo pecado, alegria pela libertação. Amém. Quando as pessoas não entendem essas duas coisas, há um erro muito grande, assim como havia com aquele crente do Antigo Testamento, que não tinha opção de não participar da Páscoa. O israelita era obrigado a participar da Páscoa e ele precisava lembrar que ele havia sido liberto do Egito. E a gente lembra que foi liberto da morte. Certo. O sangue de Jesus nos libertou da morte, nos deu vida. Estamos vivos. Que bênção. Aleluia. Que Esse bênção. é o ponto. Louvado seja Deus. Então, meu querido doutor, nós devemos celebrar a ceia com uma atitude de gratidão e festiva por causa da grande redenção que temos. Louvado seja o Senhor. Doutor Leandro, tendo em vista o assunto que você tocou no bloco passado, acerca da ressurreição e das grandes bênçãos que ela traz para nós como indivíduos, nós nos lembramos que na nossa cosmovisão reformada, nós cremos que Deus é o Criador de tudo quanto existe, que a queda atrapalhou grandemente a criação, mas Deus mandou o Redentor Jesus para pagar os nossos pecados, mas também para redimir a criação. E no final da sua vinda, ele vai consumar todas as coisas para a glória e honra do seu santo nome. Minha pergunta, reverendo,
a ressurreição tem implicações práticas para nós como indivíduos, mas também ela tem implicações práticas para a criação. E dentro dessa perspectiva, depois que você falar sobre a criação em si, uma questão prática. O Senhor Jesus, com o corpo glorificado, quando os discípulos estavam reunidos, ele entrou no meio onde eles estavam, sem passar por parede, porque ele não era um espírito, ele entrou ali no seu corpo e espírito, e ele entrou no meio deles. Então, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós vamos ter essa propriedade de aparecer em um lugar e desaparecer no outro? Eu conheço umas pessoas que já são assim. Tá assistindo muito Star Trek. Isso aí é pra gente ter uma quebra um pouquinho no programa, né, meu doutor? Então, são duas perguntas aí, né? Tá certo? A gente não sabe exatamente quais são as atribuições do corpo de Cristo. O texto que fala que eles estavam reunidos portas fechadas tem a principal indicação, né, de dizer que eles estavam com medo dos judeus. Então, as portas estavam fechadas ali para eles não se exporem aos judeus. E Jesus, de alguma maneira, entrou ali. Agora, o texto não diz explicitamente se ele abriu a porta ou não abriu a porta, como é que ele surgiu ali. Então, isso não é suficiente para que a gente crie uma teologia do corpo de Jesus, né? Agora, ele não tem limitações próprias da queda. Ele se elevou aos céus, ele subiu, né? Na ascensão, de alguma maneira, ele subiu aos céus. Então, certamente, há muito poder no corpo de Jesus, mas nós, mais uma vez, não temos como entender precisamente essas coisas. O que nós podemos ter certeza é que o corpo com o qual nós ressuscitaremos no mundo por vir, no mundo vindouro, ele será isento de dor, isento de sofrimento, isento de doença, isento de morte, isento das coisas que só existem por causa da queda, por causa do pecado. E podemos também esperar, aí, usando uma palavra, um upgrade. Podemos esperar, de alguma maneira, algo melhor, algo maior. Por quê? Porque aí é o meu ponto específico, né, como estudioso de Apocalipse e Novo Testamento. Eu não vejo o mundo vindouro como um simples retorno ao Éden. Certo. Não é um mero retorno ao Éden, Isso. é um ir além. Usa-se o que há de básico do Éden, aparece lá a árvore da vida, aparece algumas expressões do Éden em Apocalipse 21 e 22, mas é um ir além, porque, usando um termo de um estudioso do Novo Testamento, há uma espécie de casamento, já que foi falado agora há pouco aí sobre isso, né? Um casamento dos céus com a terra. O novo céu e a nova terra, depois de Apocalipse 21, nunca mais aparecem os termos separados, céu de um lado, terra do outro. Sempre junto, novos céus e nova terra, novos céus e nova terra. Então, há um casamento desses dois lugares de alguma maneira. Então, significa que nós, com um corpo glorificado, teremos condições de habitar esse lugar pleno chamado novo céu e nova terra. Não só o céu, não só a terra, mas o novo céu e a nova terra. Certíssimo. Querido ouvinte, além dessas excelentes respostas que temos recebido do Dr. Mauro e do Dr. Leandro, está conosco também aqui por telefone o reverendo Dr. Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes, uma alegria imensa receber o senhor aqui mais uma vez no Passando a Limpo nessa tarde. É um privilégio, meu amado. Como é que você está? Muito bem, graças a Deus. E o senhor está na Paraíba, reverendo? Eu fiquei sabendo. Não, querido, eu estou aqui no aeroporto de Congonhas, prestes a embarcar para Paraíba. Uau, que Deus o abençoe. Nós oraremos para que Deus o use como o faz costumeiramente para a glória e honra do seu santo nome. Amém. Amém. Querido reverendo, nós estamos aqui hoje conversando sobre a Páscoa e Perfeito. Nós queremos agradecer também a sua participação aqui conosco. E dentro, reverendo, da cultura do nosso Brasil, ainda que as coisas estejam mudando nesse país, mas no interior a gente vê muito isso. A gente chega em repartições públicas e vê imagens de Jesus na cruz e as pessoas veem Jesus como um pobrezinho, um derrotado. Está certa essa visão que a nossa cultura brasileira tem do Senhor Jesus, reverendo Hernandes? Absolutamente não está. Absolutamente não está. Porque, na verdade, o Cristo que esvaziou-se a si mesmo e se humilhou até a morte de cruz, diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou sobremaneira. Certo. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele foi crucificado mesmo, e aquele foi o momento da sua humilhação, o Getsemane, a cruz, o túmulo. Porém, ele venceu a morte. Certo. Ele matou a morte com a sua morte, ressuscitando como primícias dos que dormem.
E ele está vivo, e ele está entronizado, e ele reina. Louvado seja E ele Deus. vai voltar com grande glória e poder. Portanto, essa ideia de um Cristo fracassado, de um Cristo coitadinho, de um Cristo preso ao crucifixo, vencido pela morte, não é o que a Escritura nos fala sobre ele. Ele é o Rei da Glória, ele está sentado no alto e sublime trono, ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Amém. Ele reina absoluto. Louvado seja o Senhor. Glorioso. Amém. Reverendo, o Rodrigo Leitão vai fazer uma perguntinha para o senhor aqui, mas antes nós só queríamos despedir no nosso programa aqui o reverendo Dr. Mauro, o reverendo Dr. Leandro, que estiveram conosco. Agradecemos a presença deles e que junto com o senhor aqui foram instrumentos de Deus, não só para brilhantar o programa, mas para abençoar o nosso ouvinte com a verdade da Santa Palavra de Deus. Muito obrigado, doutores, que Deus os abençoe ricamente. Grande abraço a todos, grande abraço, reverendo Hernandes, que Deus lhe abraço, amado. boa viagem. Privilégio ouvir vocês. Um Muito abraço obrigado. a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Agora o reverendo Rodrigo Leitão tem uma pergunta para o senhor, meu pastor Hernandes. Obrigado, Pois Mauro. não, Obrigado, querido. Leandro. Pois não. Alegria tê-los com a gente aqui. Sejam sempre bem-vindos. Espero vê-los mais vezes conosco aqui nos nossos estúdios. Sigamos. Reverendo Hernandes, é o seguinte, nós temos muitos ouvintes aqui mandando diversas perguntas a respeito da Páscoa, e uma delas que foi feita diz respeito ao que é falado sobre o véu que foi rasgado, né? Com a ressurreição de Cristo, e que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho para a gente essa terminologia, ainda que de maneira simples e breve, o que significa entendermos que, enfim, o véu foi rasgado? Perfeito. Isso era o véu do templo que separava o lugar santo dos santos, e além desse véu, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Quando diz que o véu foi rasgado quando Cristo morreu, significa que agora todos nós fomos constituídos sacerdotes, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos ir mais a um sacerdote para ele nos representar diante de Deus, porque todos nós já fomos constituídos sacerdotes e todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém. É isso que significa o véu foi rasgado de alto a baixo. Muito obrigado pela sua resposta, reverendo. Amém. Grande abraço, querido. Querido pastor Hernandes, nesse fim de semana nós celebramos e relembramos a morte e a ressurreição de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui, a maioria dos nossos ouvintes são irmãos da Igreja Presbiteriana, mas talvez exista aqui alguém que não é membro de uma igreja evangélica, está nos ouvindo. Eu queria que o senhor explicasse talvez para esse nosso amigo que tem simpatia pelo nosso programa, tem simpatia pela fé cristã, mas ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus. Qual a importância desses eventos da morte e da ressurreição de Cristo para a vida desta pessoa e como ela deve atuar com relação ao fato de Cristo ter morrido para pagar o pecado do seu povo e ter ressuscitado? Muito obrigado, reverendo Rosser, por essa pergunta. Na verdade, o homem busca a salvação desde os tempos mais antigos da história. E, via de regra, tem dois tipos apenas de vertente religiosa. Aquela que o homem constrói a sua própria salvação, tentando construir uma escada da terra ao céu, pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua caridade, pelo seu sacrifício, pela sua religiosidade. E a genuína e verdadeira religião, que é Deus em Cristo buscando o homem, e essa escada vem do céu à terra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Amém. Agora, é importante dizer que não há salvação para o homem, nem esperança para a humanidade, a não ser em Cristo, porque ele, quando foi à cruz, ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele pagou a nossa dívida. Amém. Ele morreu como nosso substituto. Consequentemente, quando ele morreu na cruz, ele morreu não para possibilitar a nossa salvação, mas para efetivamente nos salvar. Como ele ressuscitou, a morte dele recebe o carimbo de eficaz. É verdade. Não foi uma morte de um fracassado. Ele não morreu como um mártir, não morreu como alguém que foi vencido pelo poder de Roma, porque foi traído por Judas Iscariotes ou porque foi acusado pelo Sinédrio. Ele morreu voluntariamente pelos nossos pecados. Amém. E ao ressuscitar, ele demonstra que ele venceu a morte e ele é constituído como Senhor, como Redentor, como Salvador, e não há esperança fora dele.
Então, aqueles que estão nos ouvindo, é da mais alta importância que reconheçam que necessitam de Jesus, que são pecadores, mas que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Deus proveu o Redentor para nós e que, confiando nele, nós temos nele a vida eterna. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10 o seguinte: se no teu coração creres e se tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Amém. Então, não há salvação a não ser em Jesus. Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o único mediador, e não há esperança para o homem a não ser em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo e vai voltar. Amém. Louvado seja Deus. Querido pastor, nós queremos agradecer a sua preciosa participação anunciando o Evangelho aqui no Passando a Limpo. Pedimos ao Senhor que o leve em paz, que a pregação hoje seja bíblica, ungida e que a igreja seja reavivada pelo poder do Espírito Santo lá no Nordeste nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Rossi. Um abraço a você, ao Rodrigo e a todos os nossos ouvintes. Amém. Um grande abraço. Boa viagem. Querido ouvinte, continue conosco, nós teremos somente mais um break, porque depois deste break nós ouviremos a meditação da Santa Palavra de Deus. Ouviremos sobre como Jesus orou e se preparou para vencer a aflição. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Jesus está vivo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querido ouvinte, hoje nós temos tido um programa extremamente abençoado, esclarecendo muitas dúvidas e preparando o nosso coração para celebrarmos a Páscoa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E nós nos regozijamos por causa da morte de Cristo Jesus em nosso favor e por causa da sua ressurreição, que traz restauração para a nossa própria vida, trará mais ainda no futuro e também abençoa a criação. Mas eu queria convidá-la a pensar comigo que nós temos tantas bênçãos por causa do grande sofrimento que o Senhor Jesus teve naquele dia e naquela noite anterior à sua crucificação. Depois de celebrar a ceia, ele vai com seus discípulos para o Getsemani, no Jardim das Oliveiras, e Getsemani se chama prensa das azeitonas. Era onde as azeitonas eram espremidas para retirar o azeite. Ali, naquele momento, o Senhor Jesus sofre tremendamente. Ele chega a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte, e convida os seus amigos para que vigiem com ele. Eu quero meditar com você nesse texto que está lá em Lucas, no capítulo 22, de 39 a 46. Assim diz a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai,
se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ah, meu querido amigo e irmão, esse é o momento no qual nós encontramos o Senhor Jesus em maior angústia. Depois deste momento, nós o vemos levantar-se com grande coragem e firmeza e encarar a cruz com toda a galhardia, força e graça que o Senhor lhe deu. Mas nesse momento ele sofre imensa dor. Nesse momento ele chama os seus discípulos para que orem, para que não entrem em tentação. E pensando aqui em Jesus, orando para vencer a aflição, eu quero meditar com você sobre o tema a oração que vence a aflição. Em primeiro lugar, nós aprendemos que essa oração é oração humilde. O versículo 41 diz que ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Meu querido irmão, quem está aqui nesse jardim é aquele por meio do qual o Pai criou todas as coisas. Ele é Deus, ele é um com o Pai. Mas ele, no seu momento de angústia, se humilha diante do Senhor. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que a oração que vence a aflição, se você quer vencer as suas aflições, é uma oração submissa. A palavra diz o seguinte no versículo 42, ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Ah, querido, Jesus tinha uma natureza humana perfeita, mas até a natureza humana perfeita não queria receber o sofrimento do peso do cálice da ira de Deus. Muitas vezes você acha que o maior sofrimento do Senhor Jesus foram os pregos em suas mãos, foi a coroa de espinhos ou foi o açoite. Não, querido. O maior sofrimento de Jesus foi receber a ira eterna do Deus eterno contra o pecado na cruz do Calvário. O que eu e você teríamos que sofrer no inferno, Jesus sofreu na cruz. E por isso ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa. Mas no exato momento ele diz que se faça a tua vontade. Se nós queremos, amados irmãos, vencer as aflições, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Mas a oração que vence a aflição é consoladora, porque o versículo diz, no versículo 43, diz o seguinte: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ah, meu querido amigo e irmão, o Pai, o Deus eterno, vai derramar a sua ira sobre o seu filho, mas até nesse momento envia o anjo do céu para consolá-lo. Se você estiver sofrendo, lembre-se que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se você quer o consolo de Deus, prostre os seus joelhos em oração. Eu me lembro de uma frase, querido amigo e irmão, de Patrick Johnstone, que disse que quando o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Mas a oração que vence a aflição também é oração intensa. O versículo 44 diz o seguinte: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os cientistas chamam esse fenômeno de diapedese, amado amigo e irmão. Quando alguém tem uma grande comoção mental e um grande sofrimento, a ponto, querido amigo e irmão, de transpirar grandes gotas de sangue. Eu quero citar para você aqui uma frase de Sidlow Baxter. Ele diz: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Mas, em último lugar, a oração que vence a aflição é uma oração perseverante. O versículo 45 e o 46 dizem o seguinte: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Querido amigo e irmão, porque o Senhor Jesus orou, ele foi fortalecido pelo Pai, e a partir deste momento, então, ele se levanta com autoridade e poder, e enfrenta, amado amigo e irmão, a traição de Judas, enfrenta, querido amigo e irmão, os açoites dos romanos, enfrenta, querido amigo e irmão, a crucificação terrível, enfrenta grande dor, querido amigo e irmão, porque ele foi fortalecido enquanto orava na presença do seu Pai. Eu me lembro aqui, amado irmão, no final do nosso programa, de uma frase que eu ouvi o saudoso reverendo Wilson de Souza Lopes dizer em uma pregação. Ele dizia: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se você está enfrentando grande aflição nesses dias de Páscoa, se você perdeu algum familiar que você ama, se você sofreu uma grande ruptura em algum relacionamento, está abalado emocionalmente, se você entendeu que é pecador e por si mesmo vai receber a ira de Deus, olhe para o Senhor Jesus que deu a vida na cruz no seu lugar. Ele pagou na cruz quando dizia: Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus que você merecia caiu sobre ele. Ele ressuscitou e vivo está. Então creia nele como seu Salvador e clame a ele: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus faça de você um homem de oração, que Deus faça de você uma mulher de oração, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração e que você experimente a oração que vence a aflição. Que Deus te abençoe, querido cristão. Feliz Páscoa. Foi um prazer ter você conosco aqui no Passando a Limpo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.